Nós vamos falar sobre os desdobramentos agora da divergência, da melhor maneira de a gente administrar a divergência para minimizar todos aqueles problemas que nós falamos que são inerentes a uma divergência. Então isso eu vou dar uma relembrada rápida de como é que a gente estrutura o brainstorming, que a gente já falou sobre isso, mas muito rapidamente. A gente reúne as pessoas escolhidas num lugar muito agradável, num lugar adequado, ok? Segundo, nós vamos expor o problema de uma maneira sucinta, clara e objetiva. E responder, inclusive, algumas perguntas sobre o problema na medida em que se expôs para as pessoas. Depois, vamos dar um tempo para que as pessoas conversem, que haja uma discussão e nós procuremos ter as informações distribuídas de uma maneira equânime dentro do grupo que tá participando do brainstorm, ok? E a partir daí, nós vamos apresentar as perguntas, que devem ser estabelecidas, obviamente, de uma maneira prévia. Algumas perguntas. Essas perguntas deverão, se respondidas, resolver o problema ou minimizar muito o problema. Então, vão ser X perguntas, que nós deveremos avisar o grupo que, olha, serão 5 perguntas, serão 10 perguntas. E cada pergunta será apresentada de uma maneira individual ao grupo. Primeiro a pergunta 1, respondida, depois a pergunta 2, respondida, depois a pergunta 3, quer dizer, não haverá perguntas sendo colocadas de uma maneira simultânea, ok? Então, o processo de brainstorm, ele começa dessa maneira. Agora vamos para o desdobramento 1. O desdobramento 1 seria como elaborar a divergência. Iniciou-se o brainstorm, então todas as pessoas começam a falar, a se expor. Nós deveríamos ter colocados dentro da sala algumas pessoas que têm a responsabilidade de anotar as ideias, que poderão inclusive ser gravadas. Então as pessoas começam a responder as perguntas. Num primeiro momento um fala, espera, e o outro fala, mas a coisa pode pegar fogo, daqui a pouco tem 2, 3 falando ao mesmo tempo, um complementando a ideia do outro. Então a gravação é um processo interessante, mas também é muito interessante que pessoas que tenham um poder de racionalização rápida, um poder de síntese, que essas pessoas estejam dentro do ambiente anotando de fato aquilo que está sendo dito como primordial, como mais interessante. E as coisas devem ser compiladas. Imagine que isso vira uma salada russa, né? Pode virar. E a liderança não pode fazer nada, porque a última coisa que ele vai poder fazer é mandar os caras, não, calma, não, deixa falar. O brainstorm, as pessoas de fato têm que falarem. A organização vai vir entre eles. Será um processo que eles mesmos vão estar administrando. Pode ser aparentemente uma bagunça, mas no limite não é, porque na primeira pergunta tem um pouco, mas na segunda aí eles já conseguem uma rotina e as coisas começam a acontecer de uma maneira adequada. O que é importante e o que vamos dizer assim, problemático nesse desdobramento, nesse tipo de divergência, é que as pessoas estão se expondo demasiadamente. Então, aquele processo aqui eu falei, das pessoas trabalharem com seus valores, terem medo de colocar os seus valores, esses processos todos começam a aflorar. Então as pessoas podem se intimidar, elas levantam para falar alguma coisa e trocam um olhar com alguém e pode mudar a ideia na hora que vai falar. Podado de certa forma pelo outro. Então a divergência enfrenta esses problemas. Há uma exposição excessiva. E a convergência, obviamente, é uma salada russa, né? Porque anotou-se um monte de coisas e aí a convergência deverá ser feita por pessoas que tecnicamente sabem trabalhar, que obviamente vão pegar as ideias, estabelecer alguns critérios e começarem a jogar as ideias. Essas ideias são desse tópico, e as coisas começam a ser distribuídas e vão se depurando as ideias até chegar a um consenso comum. Ele é muito rico, apesar da divergência ser sofrida. Não é o elemento que eu consideraria o melhor deles. Não é. Mas é um desdobramento bastante interessante e ele pode gerar muitas ideias boas. Está muito mais focado para áreas onde a solução pode ser assim muito inovadora, né? Área comercial, por que não está vendendo? Qual é o problema do produto?
tem bastante a ver com essas ideias. Apesar que o brainstorm serve para qualquer coisa, mas esse conceito, essa confusão tem a ver com pessoas que são muito liberais, que normalmente falam muito, estão vinculadas a marketing, a vendas, etc. Ok? Então essa é um primeiro estudo de divergência. A divergência 1 que eu olhei foi essa. A gente já volta com a divergência 2 e divergência 3. São 3 tipos de divergência, ok? Até mais.